Olá, seja bem-vindo, boa noite, que bom que você está aqui com a gente, para que a gente possa juntos nesse dia estudar um pouquinho mais sobre o princípio da família, os elementos que a compõem. E a proposta nossa nesses estudos bíblicos da quinta-feira é exatamente de a gente aprofundar os temas que foram trabalhados no domingo anterior. Como no domingo nós temos um tempo mais restrito e aqui nós temos um tempo um pouco mais amplo para podermos trabalhar alguns conteúdos, nós escolhemos então fazer em duas partes. Nesse domingo nós falamos sobre as prioridades familiares, ou seja, nós falamos sobre os pais, nós falamos sobre os filhos, nós falamos sobre o casal e nós falamos da presença de Deus que compõe toda a família. Então, portanto, o que nós pretendemos hoje é aprofundar quais são as responsabilidades e os papéis dentro dessas múltiplas referências de família. Por exemplo, nós temos as famílias monoparentais, onde falta um dos genitores, pode ser monoparentalidade feminina, onde falta a presença do homem dentro da casa e a mulher cuida dos filhos sozinha. Pode ser a monoparentalidade masculina, onde a mulher falta dentro de casa e o marido acaba ocupando esse cargo de cuidar dos filhos sozinhos. Pode ser um extrato relacionado à viuvez, pode ser também uma questão relacionada a divórcio, as famílias sem filhos, as famílias com filhos. Mas hoje nós vamos aprofundar um pouquinho sobre, principalmente, esse papel do casal, da paternidade e maternidade e da filiação. Como que eles se compõem e como que eles se dão? Qual é a sua responsabilidade dentro do lar enquanto marido, sua responsabilidade enquanto pai, sua responsabilidade enquanto filho, sua responsabilidade enquanto esposa, sua responsabilidade enquanto mulher, ou seja, enquanto nós estivermos falando sobre isso, nós vamos atacar todos os tipos de família que existem hoje nas condições mais adversas, como por exemplo o divórcio, a viuvez, a monoparentalidade e outros sistemas que a gente tem visto aí. Porque todos aqui, de alguma maneira, podem ser filhos, ou maridos, ou esposas, ou pais. Então isso tem que vir de encontro ao seu coração. Seja você casado, viúvo, seja você mãe solteira, seja você pai solteiro, seja você apenas filho, eu tenho certeza que há algo nessa noite que nós podemos aprofundar para que podemos também entender qual é o nosso papel dentro dessa família, qual é a nossa responsabilidade e qual é a nossa função. Então vamos começar hoje falando sobre isso, o princípio da família, papéis e responsabilidades. Quando nós falamos em papéis, é muito parecido com aquela ideia que nós temos dentro da questão cinematográfica ou do teatro, das artes cênicas. Quando um personagem recebe um papel, ele recebe a responsabilidade de interpretá-lo. Quando, por exemplo, se recebe o papel de Romeu ou de Julieta, usando uma obra shakespeariana, o Romeu tem que representar o Romeu. Ele tem a responsabilidade de manifestar as características do Romeu. O mesmo acontece com a Julieta. Ou seja, quando nós falamos de papéis na família, nós estamos falando sobre a nossa representatividade, a nossa responsabilidade de exercer aquela função. E aquela função ela é intransferível. Essa função não pode ser, de alguma maneira, terceirizada. Pai assume o papel e a função de pai. Mãe assume o papel e a função de mãe. Filhos assumem os papéis e as funções de filhos. Só que nesse mundo em desordem, nesse mundo de valores tão misturados, muitas vezes a mãe está ocupando o lugar do pai. Muitas vezes o pai está ocupando o lugar do filho. E muitas vezes o filho está ocupando o lugar do pai. Ou seja, nessa bagunça, os papéis fora de lugar têm trazido uma grande confusão. Então, esses papéis, esses limites, essas fronteiras que são colocadas na nossa família, onde eu vou até um determinado lugar e dali para diante começa uma outra função que muitas vezes não cabe em mim, não é simplesmente um desenvolvimento social, não é simplesmente uma evolução da espécie, nós estamos falando de uma função dada pelo próprio Criador. Olha essa imagem que eu vou colocar para você aqui agora, que é esse texto. Não são os papéis familiares uma construção do acaso ou resultado de anos de evolução biológica, mas um desenho perfeito e arquitetado pelo Criador, e, portanto, devem ser respeitados e considerados. Ou seja, esses papéis, esses limites que nós temos dentro do lar, não são conjugações
jurídicas, não são legislações do Estado, não são evoluções sociais. Esses papéis são definições, são desenhos dados pelo próprio Criador. O quadro foi pintado da família, onde cada um tem a sua função e cada um tem a sua respectiva responsabilidade. Talvez você que esteja assistindo agora esteja exatamente com uma palavra na sua mente que diz assim: pastor, mas na minha casa eu sou pai e mãe. Porque o meu marido raramente aparece, ele vive fora de casa, ele não dá atenção aos filhos, eu assumo o papel do pai e da mãe. Talvez aí tenha algumas mães, ou os pais estão dizendo: pastor, na minha casa eu sou o pai e a mãe dos meus filhos, porque minha esposa sofre de um processo depressivo, ela não cuida da casa, ou ela sofre de uma situação de ligação familiar, ela fica mais na casa dos pais dela do que na minha casa, minha esposa já abandonou a gente faz tempo. Ou pessoas que realmente perderam seu cônjuge e hoje criam seus filhos sozinhos e dizem: eu sou pai e filho. Ou até mãe que diz assim para o filho: nós não temos o seu pai, mas você é o homem da casa, você é o chefe da família, e diz isso para o filho, quando o marido ou faleceu, ou se separou, ou é completamente ausente, dizendo para o filho: você é o chefe da família. Essa é uma confusão de papéis, queridos, porque ninguém consegue ser pai e mãe ao mesmo tempo, porque você, como mulher, não consegue assumir a personificação, a responsabilidade e a função de um esposo, de um pai, de uma pessoa do gênero masculino, por mais que seja boa intenção do seu coração, por mais que você se esforce, desculpe lhe dizer isso, mas não há como ser pai e mãe ao mesmo tempo. Ou você é pai, ou você é mãe, ou você é filho, ou você é filha, mas não tem como você ser tudo ao mesmo tempo, porque nós estamos falando de condições, de limites, de fronteiras, colocadas e desenhadas pelo próprio Deus. Então, primeira lição que eu gostaria que você registrasse. Aliás, se você ainda não entrou lá no Facebook da igreja, no Instagram, lá tem um material dessa aula todinho escrito, está todo desenhado lá para você poder acompanhar através desse estudo. Então, nesse estudo que nós vamos fazer, a primeira lição que eu quero que você entenda é: papéis são importantes e devem ser respeitados, porque estão aí não porque foram criados pela humanidade, mas principalmente, escreva isso, principalmente porque foram determinados pelo Criador. Quando Deus criou a família, Ele colocou papéis, funções e responsabilidades. E a família desorganizada, as novas configurações familiares, não devem recompor esses papéis, mexer nesse quadro, porque os danos podem ser irreversíveis. Por isso que eu vou usar o termo aqui com você entre limites e fronteiras dos papéis familiares. Em todo o tempo que eu falar sobre o papel do marido, da esposa, do pai, do filho, eu quero que você entenda como uma fronteira, onde você não pode atravessar, porque ali começa o espaço de outro, onde há uma cultura diferente, uma condição diferente, uma mentalidade diferente, recursos e talentos diferentes, competências diferentes. Então não dá para o pai avançar o território da mãe, não dá para a mãe avançar o território do pai, não dá para o filho avançar o território do marido, e nem da filha avançar o território da esposa. Cada um tem o seu quadrado específico em relacionado à família, como essa imagem que eu mostro para vocês, a engrenagem. Você consegue ver aí? As engrenagens, queridos, têm diferentes funções, diferentes tamanhos e diferentes responsabilidades. Aí na sua imagem tem uma engrenagem grande, uma engrenagem média, uma engrenagem pequenina, uma engrenagem com muitos dentes, uma engrenagem com poucos dentes, uma engrenagem mais robusta, uma engrenagem mais frágil, mas todas elas têm uma função a desempenhar no conjunto da máquina. Uma máquina que se coloca em movimento é o conjunto de várias engrenagens que vão se conectando e cada uma exercendo o seu compromisso. Por isso, se uma engrenagem resolve travar e não desempenhar o seu papel, o que ela faz com as demais? Ela começa a sobrecarregar o trabalho das demais, ela começa a comprometer o funcionamento da máquina. É exatamente assim que as funções e os papéis familiares desempenham na nossa vida e no nosso conjunto de lar. Cada função e cada papel é uma engrenagem. Se ele funciona corretamente, a máquina familiar, desculpe usar esse termo, não estou querendo comparar a família a uma indústria, não estou querendo comparar a família a um processo de produção industrial, de jeito nenhum. É apenas uma metáfora. Se cada um dentro do lar se conecta, se arruma,
se compõe no todo, fazendo e desempenhando sua função, ela tira a sobrecarga do sistema e as coisas fluem com naturalidade. A família flui mais natural, os filhos correspondem mais naturalmente, o lar se desenvolve de uma maneira muito mais leve, fluida, não é verdade? Porque as engrenagens estão no seu devido lugar e rodando à sua devida maneira. Porém, se uma delas resolve travar, se o pai sai da função familiar e essa tenta ser compensada com o filho ou com a esposa, essa engrenagem começa a travar. É aí que a família entra em crise. É aí que a família começa a viver um processo de sofrimento. Por maior que seja o esforço, os danos já estão causados. Por maior que sejam seus esforços, maiores que sejam seus esforços, por tentar lidar com a família, construir uma família saudável, se uma engrenagem está fora do eixo, o esforço é muito maior e ainda assim existem danos que estão considerados ao todo da família. Você consegue compreender essa imagem? Então pense na sua família agora como uma engrenagem funcionando. Você como esposa, você está ocupando o papel de mulher e de esposa e de mãe? Você como marido, você está desempenhando o seu papel de marido, de pai, de esposo? Você está desempenhando como filho a sua responsabilidade? Pense nas suas funções. Mas pastor, eu sequer sei quais são as minhas funções, eu sequer sei quais são as minhas responsabilidades. É por isso que a gente vai estudar hoje. Então fique aí, não desligue, continue conosco e use o material para a gente poder avançar nessa ideia. Porém, antes de eu falar sobre esse aspecto do ser humano relacionado à família no seu papel, eu quero falar sobre esse indivíduo, o ser humano. Vamos falar sobre o homem, gênero masculino e feminino. Vamos falar na vida do ser humano. Esse ser humano que eu vou fazer aqui, deixa eu colocar um narizinho, uma boquinha para ficar mais bonitinho, até um cabelinho aqui para ficar mais legal, pronto. Esse ser humano, ele precisa de cuidados integrais. Ou seja, ele não é apenas um ser físico, que tem necessidades biológicas, sexuais, necessidades de afeto, necessidades de aceitação, de recompensas, não é? Não é só um ser humano físico que lida com o aspecto material. E também, esse ser humano não é apenas espiritual. Ou seja, sendo tratado como uma alma, sendo tratado como um espírito que precisa de salvação, de transformação, de arrependimento, de um retorno a Deus. Esse ser humano não é só isso, e esse ser humano não é só aquilo. O que eu chamo nessa realidade, que a gente aprendeu a construir a partir do indivíduo, você e eu, antes de falarmos da família, vamos falar de você e de mim, nesse momento, como indivíduos, nós aprendemos a polarizar, nós aprendemos a uma visão totalmente deturpada, corrompida do ser humano. Eu vou mostrar agora nessa imagem que eu preparei para você. Essa imagem do ser humano aqui que está na sua tela, é o ser humano com uma visão polarizada. O ser humano espiritual precisa ser cuidado do ponto de vista religioso. Então a religião acredita que tem a resposta para todas as áreas da vida do ser humano, porque ele cuida do espírito do ser humano, como se o espírito sobressaísse e o ser humano fosse uma alma penada, que vagasse pelo mundo com necessidades espirituais. Então a gente diz, você precisa de Deus, você precisa de Jesus, você precisa ir na igreja, você precisa se arrepender, você precisa tratar com o seu pecado. Não que isso seja irrelevante, mas não é só isso. Do outro lado, nós temos os materialistas, que dizem que você precisa fazer terapia, que você precisa se encontrar na vida, que você precisa usar melhor seu tempo de lazer, que você precisa cuidar melhor da sua alimentação e da sua saúde, que você precisa fazer um treinamento de desenvolvimento pessoal, e então as coisas vão se ajustar. O ser humano não é polarizado, queridos. Uma alma penada que precisa ser cuidado por Deus para que ele seja feliz. E nem um corpo destituído de alma, que se ele tiver todos os recursos físicos para ser bem sucedido, ele será pleno e realizado. Essa não é a visão bíblica de ser humano, ou espiritual ou físico. Qual seria a visão bíblica de ser humano? Olha só essa tela. A visão bíblica do ser humano é essa. De 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo nos dá uma dica maravilhosa, ultrapassando o conceito grego de homem físico e homem espiritual. Ele coloca um homem completamente diferente, que ele diz, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente,
que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo coloca espírito, alma e corpo, e que essa santificação, ela atue no espírito, na alma e no corpo. O ser humano não é um corpo sem alma, e o ser humano não é uma alma sem corpo. O ser humano é esse gráfico aqui que eu queria mostrar para você. O ser humano é corpo, alma e espírito, tudo isso ao mesmo tempo. E ele se desenvolve em todas as suas potencialidades. Essa criança que está na sua casa agora, esse adolescente, esse jovem, ele é desenvolvido não como um espírito. Ele é desenvolvido não apenas no aspecto físico, diante da sua puberdade e o crescimento e aparecimento de pelos corporais. Esse ser humano não é apenas um espírito que precisa ser salvo por Deus e garantir a sua eternidade. Esse ser que está na sua casa, pequeno, médio, grande, idoso, é um ser completo, integral, e isso nós chamamos de visão integralizadora, uma visão completa, uma visão do ser humano que é atingida em todos os momentos. Por isso, quando a gente está desenvolvendo um filho dentro da nossa casa, ou quando a gente está desempenhando o nosso papel como marido, ou quando você está fazendo a sua função como esposa, você não está fazendo um papel espiritual, você não está fazendo um papel carnal, você não está fazendo um papel físico, você está fazendo um papel de corpo, alma e espírito. Esse ser humano integral precisa se desenvolver por completo na sua vida, para que ele seja também um ser humano completo dentro da sua família. E eu pergunto para você dentro da sua estrutura familiar, dentro do papel que você corresponde à sua casa, você é um ser humano completo, completa, que tem um cuidado espiritual em todas as áreas da sua vida? Faça essa pergunta porque é uma boa reflexão para a gente conversar. Então, esse ser humano integral precisa ser de um desenvolvimento integral que começa onde? Na família. Olha que responsabilidade que nós temos nesse momento. Olha que responsabilidade que nós temos diante do nosso papel. Onde vou fazer essa pergunta para você colocar no chat aí, para você participar agora. Onde é que o ser humano recebe os primeiros fundamentos para o seu desenvolvimento psíquico, espiritual? Onde é que ele recebe os primeiros valores para se transformar num ser integral, completo? Quais são as suas primeiras referências de autoridade, de ensino? A família, queridos. Se você respondeu isso aí, parabéns. É na família que os primeiros passos são dados para desenvolver esse ser humano completo. Por isso que a gente não pode terceirizar a responsabilidade e dizer, é a responsabilidade do pastor cuidar da salvação do meu filho, é a responsabilidade da escola cuidar da educação do meu filho, e a responsabilidade minha de educar os meus filhos. Não. Tudo acontece ao mesmo tempo. Corpo, alma e espírito são desenvolvidos como um ser humano total e que experimenta o seu desenvolvimento em casa, a partir da casa. Por isso, preste atenção. É muito difícil que um ser humano cheio de hábitos, de comportamentos, de traumas, de experiências, que já foi desenvolvido e impresso na sua vida, desde um modelo corrompido de família e disfuncional de lar, na sua idade adulta, é muito difícil ele não continuar reproduzindo os mesmos valores destrutivos das engrenagens fora do lugar que ele recebeu. Por isso que nós falamos, queridos, que quando uma engrenagem está bem colocada, quando o caráter é bem definido, quando esse ser humano integral é cuidado integralmente na sua casa, quando ele recebe na base da família cuidado espiritual, emocional e físico, quando ele recebe afeto, carinho, que diz respeito ao seu estado emocional, quando ele recebe provisão e proteção que diz respeito ao seu estado físico, quando ele recebe instrução e discernimento espiritual que diz respeito à sua vida de fé e ao seu sentido espiritual, quando ele recebe tudo isso no seu lar, ele é uma engrenagem em composição para ser colocada numa nova família e funcionar corretamente como uma engrenagem. Isso nós chamamos de bênção hereditária. Bênção hereditária. Ele recebeu as engrenagens corretas na sua experiência de lar, ele desenvolveu suas potencialidades como ser humano em todas as áreas integradas, corpo, alma e espírito, e agora ele vai ser posicionado num lar onde ele vai desempenhar um papel, uma engrenagem, que ele já recebeu nos seus exemplos e referenciais no seu lar.
Isso aqui é bênção hereditária. É uma engrenagem que vai ser colocada e vai girar com as demais. O contrário é verdadeiro. Eu não sou um pastor que fico falando sobre maldição hereditária e que você recebeu muitas coisas do seu passado, tal. Se nós nascemos em Jesus, já foi quebrado isso. Mas a grande verdade é que se as nossas engrenagens foram corrompidas, se nós não nos desenvolvemos em todas as nossas potencialidades, se a nossa vida com Deus foi fracassada, se a nossa vida emocional foi mal nutrida, e se a nossa vida física foi exposta ao risco, ao abandono, ao sofrimento, nós vamos entrar numa família reproduzindo essa engrenagem, você entendeu? E é isso que nós chamamos de maldição hereditária. Uma pessoa que recebeu a violência, desenvolve violência no seu casamento. Uma pessoa que recebeu o alcoolismo, desenvolve alcoolismo na sua vida. Uma pessoa que recebeu a falta de instrução espiritual, desenvolve o ateísmo, a rebelião contra Deus na sua vida familiar. Você percebeu? É um conjunto de fatores. Esse ser humano completo, integral, vai ocupar uma engrenagem no futuro. E agora é hora de reflexão. Vamos pensar. Diante do que eu recebi da minha família, diante das instruções que eu recebi, eu fui desenvolvido em todas as minhas potencialidades? Corpo, alma e espírito, foi bem cuidado nisso? Se não, eu estou reproduzindo algum tipo dessa deficiência no meu casamento, na minha família, com os meus pais. Eu estou reproduzindo isso com os meus filhos de alguma maneira, essas dores que estão irradiando, esses sofrimentos estão irradiando, essa maldição hereditária de destruição de lar, de falta de figura paterna, de rebelião contra os pais, de autoritarismo e feminismo. Eu estou reproduzindo isso dentro da minha casa. Preste bem atenção se isso não está sendo compensado dentro do seu lar. É uma engrenagem que se desenvolveu equivocadamente, travou sistemas anteriores e pode travar e colocar o seu casamento, sua família em risco. Inclusive você que não tem família, sua família do futuro em risco, se você não compreender isso. Por quê? Porque, olha só o que eu escrevi aqui para você. A visão bíblica integralizada da família se baseia nos papéis familiares. Você vai ser uma engrenagem que vai ser ocupada numa família, ou você já é uma engrenagem. Olha só, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Não fui eu quem escrevi, foi o apóstolo Paulo. Como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesmo por ela. E a esposa, trate o marido com todo respeito. O texto não para por aí. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Preste bem atenção nos papéis: maridos, esposas, pais e filhos. Como que eu consigo colocar isso num quadro? Olha esse quadro que eu preparei para você. Família na visão integralizadora. Não são papéis isolados. Não são engrenagens distantes, para usar nossa metáfora que está nos acompanhando até agora. O que isso quer dizer é que nós estamos integrados no conceito familiar. Não dá para ser pai, apenas pai, sem ser marido. Não dá para ser marido, apenas marido, sem ser o pai que cuida dos filhos. Não dá para ser filho sem relacionar-se com o pai e com a mãe. Não dá para ser marido e filhos. Ou seja, é tudo integrado. Mas os papéis não se confundem. Eles se conectam, onde cada um tem o seu papel. E todos estão conectados para o quê? Para o desenvolvimento de um lugar chamado família. Ou, se isso não acontece, esses papéis começam a se distorcer. Esse ponto aqui no centro que eu coloquei para você, ele não acontece. É isso que a gente está vendo hoje. Pessoas que vivem junto, mas não são famílias. Pessoas que moram na mesma casa, mas não são residentes do mesmo espaço espiritual, emocional. Eles só ocupam o mesmo espaço geográfico. Já estão distantes uns dos outros e já não são mais considerados família. Famílias é quando os pais ocupam seu papel e tocam seus filhos. É quando os filhos ocupam seu papel e tocam seus pais. É quando os cônjuges ocupam seus papéis e tocam seus filhos. E nesse lugar central,
nós temos então o que se desenvolve da maneira mais saudável e mais bíblica que poderia ser. Nós chamamos isso de família. Portanto, queridos, toda a nossa referência e visão de mundo provém dos nossos relacionamentos e nosso princípio fundamental de experiência de vida, ou seja, a nossa família. Se uma parte não funciona corretamente, as outras serão afetadas diretamente. Essa é a palavra que eu gostaria de introduzir para a gente poder falar sobre os papéis familiares. Você é um indivíduo completo, mas se alguma coisa faltou, esse indivíduo pode estar desempenhando um papel fracassado, deformado e disfuncional dentro da sua casa. Olhe para você e veja você como indivíduo, corpo, alma e espírito. Dentro da engrenagem, você faz parte de uma família, ou dentro da máquina familiar, você faz parte de uma engrenagem, uma função. Você desempenha isso de uma maneira coerente? Agora a gente vai chegar lá. Nós vamos dividir então o nosso encontro essa noite em o papel dos pais, do casal e dos filhos. E aqui eu quero começar então com os pais. Qual é a grande responsabilidade do desenvolvimento da figura paterna e materna? Vou começar com a figura paterna. Os teóricos concordam de que o pai, ele atua na formação dos seus filhos em 3 áreas: direção, limites e proteção. O que isso quer dizer? Vamos separar para a gente poder entender. A palavra de Deus diz que Deus nos colocou como pais para que nós possamos promover os nossos filhos como flechas. O Salmo 127 diz assim: como filhos na aljava do guerreiro, a aljava é aquele suporte para colocar as flechas, como filhos, os filhos são como flechas na aljava do guerreiro. O que a gente faz com a flecha, pessoal? Nós projetamos as flechas. As flechas não ficam nas nossas costas, embora muitos pais gostem de ver os seus filhos mais atrasados do que eles. Os filhos não ficam na retaguarda, os filhos são projetados na frente. A nossa função como pais, a função masculina do homem, quando eu falar pais aqui agora é só homem, tá, pessoal? Não são pais no sentido materno e paterno, somente masculino, o homem, o pai. Nossa função como pais é projetar os nossos filhos. O pai tem a responsabilidade dada por Deus com caráter masculino de impor aos seus filhos um referencial de direção. Não que nós vamos escolher a faculdade que eles vão fazer, não que nós vamos escolher o caminho que eles vão seguir, mas que nós damos a eles o sentido de propósito e de missão na vida. Todo homem recebe de Deus a responsabilidade de liderar, queridos. O homem já nasce liderando. Eu não tenho dom para liderar empresa, não tenho dom para liderar equipe. Nós não estamos falando de liderança organizacional, nós estamos falando de liderança familiar, nós estamos falando de liderança pessoal. O homem nasce com a responsabilidade de ser líder da sua casa, quer você queira, quer você não queira, este é o seu papel, essa é a sua função. O chefe da família, o sacerdote do lar, o cabeça da casa, o papel dele é ser líder dos seus filhos, é projetar essa flecha, é criar mecanismos para que esses filhos possam avançar. Pais que não têm missão, homens que não têm missão, compromete a missão dos seus filhos. Onde é que eles vão importar a missão deles? Quais serão os referenciais que eles receberão para o futuro? Eles vão pegar dos youtubers? Eles vão pegar do professor ateu da sala de aula, que fica ali naquele lugar paquerando as meninas menores de idade, muitas vezes? É aquele referencial de homem? Ou talvez ele vai buscar do vô trabalhador, o vô que vai para fora, o vô que arregaça a manga? Onde é que o seu filho vai buscar o referencial? Ele vai buscar na figura paterna. E quando ele não encontra, ele se projeta na primeira figura masculina mais próxima dele. E se ele não encontra uma figura masculina próxima dele, ele se projeta na figura feminina. E aí que vem as questões de identidade sexual, que é um grave problema da nossa sociedade atual.
Eu não quero entrar nesses pormenores, não é o objetivo hoje. Mas a figura masculina do pai dentro de casa corresponde ao processo de missão, senso de norte de vida, senso de direção, segurança nos propósitos estabelecidos. Tudo isso vem da sua relação com o pai. Ele vê a segurança, ele vê a liderança, ele vê a responsabilidade, ele vê a missão do pai. E ele vai importando isso para a sua vida, tanto o menino como a menina. Eles vão trazendo isso como referencial. E eles vão projetar para as suas vidas. Então, quando o pai não ocupa esse papel, nós temos crianças, nós temos jovens, nós temos adultos hoje, que não têm direção, que não têm propósito, que não têm firmeza, que não têm destino, porque faltou isso na sua correspondência da engrenagem familiar. Pai, se você não ocupar o papel de trazer missão aos seus filhos, esse espaço não vai ficar neutro, alguém vai ocupar. E isso pode ser altamente prejudicial para o seu filho. Andar sem direção, andar sem propósito. Posso dar um exemplo para você, bem simples aqui, bem tranquilo, que talvez você já possa se identificar com isso. O filho vai, ele quer ser jogador de futebol aos 12 anos de idade, depois, aos 15 anos de idade, ele quer ser cowboy, ele quer montar em rodeio. Depois, aos 17 anos, ele quer ser agrônomo. Aos 18, ele entra na faculdade de veterinária, porque mudou de ideia. Aos 20, ele decide que não é muito a sua parte, ele vai fazer contabilidade. Aos 22, ele desiste de fazer faculdade de contabilidade, porque agora ele está achando que o dólar está muito alto, ele pode ir para os Estados Unidos trabalhar como ilegal. Aí ele vai trabalhar como ilegal nos Estados Unidos, e depois ele volta, depois de um período, e abre uma cafeteria, um pub, para ele poder de alguma maneira se desenvolver, e aos 45 anos de idade ele está fazendo o que não gosta, aquilo que ele não planejava, coisa que ele fez sem destino nenhum. Isso é cada vez mais comum na nossa geração, uma geração sem propósito, sem destino, sem missão de vida. Eles levantam de manhã sem saber o que vão deixar de legado, porque os próprios pais não deixaram legado sobre a vida deles. É um espaço vácuo, um espaço vazio, altamente perigoso. O pai, a figura masculina, desenvolve destino, desenvolve direção na vida dos seus filhos. Segundo, o pai desenvolve limites. A moralidade do pai define as fronteiras que o filho pode associar. A presença do pai dentro do lar vai desenvolver nele o caráter moral e ético. Bom, é só você fazer uma experiência. Eu assim, convido você a fazer isso a partir de hoje. Você encontra uma pessoa que tem profundos problemas de ética. Você conhece pessoas que têm desvios comportamentais e morais. Verifique o seu estado familiar e a construção da sua figura paterna. Gente falsa, que na sua frente é de um jeito e atrás é outra. Gente que não tem comportamento ético. Gente que negocia seus princípios seus princípios morais com muita facilidade. Pode observar se existe ali uma figura paterna presente, forte, ética e moral. Você vai se surpreender com o resultado e vai notar que muitos desses casos, de gente que não tem postura ética e que não tem postura moral e que não tem caráter, está relacionado à ausência da figura paterna na sua casa. Não, ele não foi criado sem o pai. É que o pai não teve envergadura moral para cuidar da sua casa. Uma frouxidão moral gera filhos displicentes. Lembra de Ofni e Finéias? Ofni e Finéias, no primeiro livro de Samuel, são retratados como filho de Eli. Eli era sacerdote do templo. Ofni e Finéias manipulavam as ofertas do templo. Ofni e Finéias, dois irmãos, eles deitavam com as mulheres que iam ao templo. Eram altamente promíscuos, sem nenhuma fronteira moral e nem ética. Mas quando a gente projeta a sua educação, nós vamos ver um Eli, que não tem e não repreende, não tem postura moral e nem repreende os seus filhos. A Bíblia deixa claro, Ofni e Finéias faziam o que queriam e Eli, não tomava nenhuma posição em relação a isso. Frouxidão moral, falta de envergadura moral dentro do lar, mesmo que você seja pai, se não há comportamento ético, se você mostra na mesa de casa que pode passar a perna nos outros, que pode falar mal dos outros na sua casa, se não há posicionamento sério, pessoa centrada, sábia, se não há responsabilidade, pode ter certeza
que isso vai ser comunicado à próxima engrenagem, que está bem pertinho de você olhando isso. Nós temos uma crise ética e moral no Brasil, porque nós estamos vendo a figura paterna desaparecer da sua responsabilidade, de educar o filho no caminho que deve andar, como a Bíblia diz. Provérbios capítulo número 6 diz que o homem, ou o pai, deve educar a criança no caminho que ele deve andar. No caminho significa junto. Não é matricular ele na escola dominical, na escola bíblica de férias, irmãos. Não é colocar ele numa escola de confissão religiosa e falar, agora você vai aprender a ser gente. Não é matricular ele no internato e deixar ele lá. Os filhos se modelam no caminho. Então, pai, o nosso papel é desenvolver limites a partir da nossa postura no caminho. O único evangelho que os nossos filhos leem, sejam eles alfabetizados ou não, doutores ou não, é a nossa vida. Eles são analfabetos a qualquer tipo de evangelho que não seja a nossa vida. Eles olham para nós. Nós somos o referencial. Por isso que é responsabilidade do pai exercer dentro do lar o limite, a conduta e a disciplina. Porque como é que nós vamos aprender o que é certo se nós não experimentarmos o que é errado? A disciplina tem esse papel. O que você fez é errado e eu vou ensinar você o que é correto. Pais, por causa da ausência, por causa do celular, das redes sociais, por causa da falta de tempo, por causa do excesso de trabalho, sabe o que eles fazem? Não disciplinam, eles punem. Está sem videogame durante uma semana. É fácil fazer isso, irmãos. Deixar um menino lá sem videogame é simplesmente fácil. Um vai sair mais durante o final de semana, durante um mês com as suas amigas. É simples isso, irmãos. Não é tão difícil fazer. O difícil é você colocar a punição com disciplina. Construir a punição com disciplina. Dizer, você está sendo punido por causa disso, mas o seu comportamento esperado é isso. Você precisa se transformar, é um processo de aprendizagem. Na disciplina a gente ensina a criança a aprender a se comportar além do seu erro. Na punição a gente diz que ela errou e que ela precisa aprender sozinha e se virar. Disciplina. Provérbios 29:15 diz assim, não aparte a vara do seu filho, para que não haja vergonha na sua casa. O filho que não é disciplinado é a vergonha do seu lar. Nós vivemos numa geração que não tem respeito à autoridade, queridos. Não estou voltando ao militarismo, não quero golpe militar, não sou a favor da intervenção militar já, de jeito nenhum. Sou a favor da democracia, da liberdade, do direito adquirido que nós temos como sociedade democrática. Mas respeitar hierarquias, respeitar a função dos pais, respeitar os avós, os mais velhos, respeitar as autoridades, seja ele policial, prefeito, vereador, o professor na sala de aula. Os nossos filhos não respeitam as hierarquias porque nós não somos hierarquia em casa. A mãe manda mais que o pai. Ela que define as coisas como são em casa. A figura masculina foi absorvida. Eu digo que hoje nasce muita gente do sexo masculino, mas nasce poucos homens. Uma coisa é você nascer, queridos, portando o órgão genital masculino. Outra coisa é você ser homem de verdade no caráter e colocar os limites dentro de casa, cada um no seu papel, cada um na sua função. Não é machismo, não é autoritarismo, não é legalismo. É o papel do homem sendo responsável por colocar os limites éticos, morais na vida da família, colocar os limites de comportamento, mostrar que erros têm consequências, mas os erros podem produzir aprendizado se nós disciplinarmos com sabedoria e entendimento. E só pode fazer uma disciplina coerente quem ama seus filhos, quem dedica tempo, quem olha no olho, quem abraça, quem beija, quem dá carinho. Porque disciplinar filhos sem amor é legalismo, isso aí está no seu material. Disciplina sem amor é legalismo, e nós temos uma geração que foi moldada no legalismo. Vamos pegar a geração aí, eu não vou poder precisar com você qual é a idade específica, mas vamos pegar a geração nascidas em 1940, por exemplo. Eles aprenderam de uma maneira muito específica de que é preciso obedecer. E não pergunte o porquê. Não é verdade? Pessoas que hoje têm em torno de seus 70 anos, 80 anos aí, vão te concordar. O pai falou, ele não precisava explicar o porquê. Perguntava para o seu pai por quê. Você não vai. Por quê? Perguntava. Você ficava 2 vezes de castigo. Ou sim, podia até uma vara um pouquinho mais grossa, né, dar uma passadinha na perna ali para poder fazer uma marquinha.
Essa geração, ela aprendeu a respeitar pelo legalismo e pela autoridade sem coerência, e muitas vezes sem amor. Não estou dizendo que é geral, existem as exceções, mas de uma maneira, mais abrangente, obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa é a ideia da geração 1940 e 1950. A geração 1970 cansou disso. Os pais, a partir de 1980, são os pais mais associados à liberdade. Ou seja, eles combateram o legalismo, dizendo, eu não quero educar o meu filho com o legalismo que eu fui educado. Eu quero que meu filho seja livre. E sabe o que eles produziram? Amor sem disciplina. Amor sem disciplina, sabe o que ele produz? Libertinagem. Deixa eu colocar essas duas palavras aqui. Legalismo versus libertinagem. Vamos lá. Dá uma olhadinha aqui. Legalismo versus libertinagem. Uma geração aprendeu a educar os filhos com base no legalismo. Obedece e não pergunte o porquê. Outra geração aprendeu a educar com libertinagem, dizendo, se você quiser, você obedece. Porque, afinal de contas, eu sou um pai ausente, eu vou compensar você com um presente. Eu sou um pai distante, então eu não posso ter moral para poder te disciplinar e te corrigir, não é verdade? E aí nós educamos filhos na libertinagem. O que vai ser da geração que vai vir agora? Não é uma boa reflexão? O que será dessa geração futura que está vindo a partir de pais que educaram a partir da libertinagem? Pais que educaram a partir da frouxidão moral. O equilíbrio é o que Jesus disse em Mateus capítulo de número 16. Vão por todo mundo e pregam o evangelho ensinando-os a guardar os mandamentos. Ensinar a guardar os mandamentos é ensinar de dentro para fora, queridos. Uma coisa é ensinar mandamentos. Obedece, porque tem que obedecer. Outra coisa é ensinar a guardar. Obedece, porque você entendeu por que tem que obedecer. É porque eu te amo. É porque eu quero o seu bem. Pais, aproximem-se dos seus filhos. Desliguem as redes sociais. Afastem-se das notificações da sua plataforma digital. Coloque limites ao seu trabalho. E esteja perto o suficiente para ver se o seu filho não precisa de um limite, de uma disciplina e de um aprendizado para ser uma pessoa que desenvolva essas competências como ser humano integral. É sua responsabilidade. E por fim, a figura paterna tem a responsabilidade de proteção. O que é isso, pastor? Qual que é a figura masculina, queridos? A figura masculina fala grosso, né? A figura masculina tem recursos biológicos que apresenta força e determinação. Mas não é só isso. Não é a ideia de eu ser um ser humano forte, no sentido físico e corpulento. É uma força de proteção onde eu estou presente. Filhos que recebem a proteção paterna são muito mais seguros e menos ansiosos. Olha, aqui dava para a gente extrapolar o nosso horário de hoje. E ir embora só nisso. Nós nunca assistimos uma geração tão ansiosa como hoje. E não é por causa do aceleramento das informações. Aceleração, perdão, né? Por causa da aceleração das informações. Não é por causa de um mundo altamente consumista e tecnológico. Não. A causa da ansiedade se diz respeito à figura ausente dos pais dentro do lar. Como eles não têm aquela figura de proteção e de que eu supro as suas necessidades, esse caminho está, esse espaço está vazio, essa engrenagem está travada. E o que acontece? Um filho fica ansioso. Deixa eu te dar um exemplo. Sua esposa arruma o jantar. Não vou usar sua esposa não, vou usar uma esposa, tá? Porque você está assistindo isso, se você está assistindo, provavelmente você não faz parte desse grupo. Uma esposa arruma o jantar e diz para os filhos, tomem banho que daqui a pouco o papai chega. E o papai não chega na segunda. No outro dia a mamãe arruma tudo de novo. O papai chegou tarde demais porque ficou no boteco com os amigos. No outro dia a mamãe arruma tudo, se arrumem porque o papai chega. O papai não chega de novo porque ele teve que trabalhar até mais tarde. A mesa fica vazia com ele. E no outro dia o papai não chega, o papai não chega, o papai não chega. Ou seja, onde é que está esse pai? Isso vai gerando uma ansiedade. Onde é que está meu pai? Onde está essa figura? E daqui a pouco eles vão acostumando-se a viver com essa ausência e gera ansiedade e insegurança. Será que meu pai vem? Por isso que eles têm pouca decisão. Uma geração sem a presença do pai, eles não têm segurança de decisão. Eles têm medo, porque quem é que vai ajudá-los? Quem é que vai estar ali para sustentar se eles errarem? Porque o pai presente está lá. Filho, faça, se não der certo eu estou aqui, eu vou te ajudar.
Esse é o papel do pai. Essa é a figura masculina de proteção. Quanto mais esse espaço ficar vazio, queridos, mais insegurança e ansiedade gera-se nos filhos, tanto no menino como na menina. É o pai que abandona o lar. Hoje, eu aconselho muitas meninas, eu não posso mais dizer meninas, moças, mulheres, na faixa dos seus 30 e até 40 anos de idade, que tem uma grande insegurança do seu marido separar delas. Sabia disso? O marido é um homem trabalhador, honesto, de Deus, da igreja até, busca Deus, um cara que tem defeitos como todo homem, mas que é um cara que diz, é minha casa, pastor. Só que no fundo, sabe o que essa mulher fala? Ele vai me deixar a qualquer momento. Por que ela tem essa sensação de insegurança e de fragilidade? Sabe por quê? A maioria dos casos é porque o pai abandonou a mãe quando ela era criança, o pai abandonou a mãe quando ela era adolescente, o pai abandonou a mãe quando ela mais precisava. E sabe qual é a sensação dela? O meu marido vai fazer o mesmo que meu pai fez comigo. Inconscientemente. A projeção é a mesma. Pais que não ocupam seu lugar e que deixam sua família vulnerável, sem proteção. Pais que gastam dinheiro no boteco e não colocam alimento dentro do lar. Eu já vi pai que deixou o filho para ir à escola sem material, mas que gasta rodada de cerveja no boteco. O que ele está comunicando aos seus filhos? Filho, você sempre vai ser vulnerável na vida. Porque se eu que tenho que te dar cuidado e te dar um material para você ir na escola, não te dou, quem é que vai cuidar de você? Ansiedade, insegurança, depressão infantil é o resultado da ausência masculina e da figura do pai cada vez mais distante. Pense sobre isso. Reflita sobre isso. O pai é a proteção. Ele diz, está tudo certo. O pai vai à frente. Eu achei engraçado um dia que teve um barulho lá em casa, e os meus filhos vieram na minha cama e falaram, pai, tem um barulho lá fora, está estranho e tal, isso era já quase de madrugada. Eu levantei e falei, deixa com o papai. Você acha que eu não fui com medo? Barulho lá fora, até eu tenho medo. Mas a minha figura é o seguinte, se eu não proteger vocês, filhos, quem vai proteger? Quem vai proteger? Eu lembro quando nós tivemos um assalto na nossa casa, e o meu filho tinha apenas 1 ano de idade e ele começou a chorar. Pouco tempo atrás tinha saído uma notícia de uma família no Brasil que tinha sido assaltada e o filho começou a chorar muito alto e o assaltante assassinou o filho na frente da família só porque ele chorava. Tinha sido uns 2, 3 meses antes. Quando meu filho começou a chorar com o assalto, eu falei, meu Deus, o que é isso? O que vai acontecer, meu Deus? A primeira reação, sabe qual é? Colocamos ele deitado atrás de nós ficamos na frente, ele chorando atrás de nós deitado. É uma reação instantânea, instintiva. A gente dá o peito, irmãos. A gente vai à frente. Pai, onde é que está você? Para proteger o seu filho quando o mal quiser atacá-lo. Deixa eu dar um exemplo. Um pai que deixa a mesa de casa vazia quando a mãe prepara a janta, deixa os seus filhos ansiosos. Um pai que gasta o seu dinheiro no boteco e não traz conforto para a sua família financeira dentro do lar, que traz dívidas, problemas e privação, deixa seus filhos inseguros e ansiosos. Um pai que não defende o seu filho, deixa o seu filho inseguro, ou a sua filha, deixa o seu filho inseguro e ansioso. Às vezes, eu já tive casos de encontrar meninas que foram abusadas sexualmente por familiares, e contaram para o pai que foram abusadas. E sabe o que o pai fez? Nada. Não defendeu a filha, não se posicionou à frente da filha, não acreditou no que ela disse. E hoje essa pessoa é completamente frustrada na sua relação paterna e insegura, desenvolvendo várias complicações emocionais, porque aquele que deveria defender e cuidar dela, deixou ela vulnerável. O que ele comunicou? Você vai ser sempre abusada pelas pessoas, não vai ter ninguém para te cuidar. Ele quis dizer isso? Claro que ele não quis, mas ele disse com a sua ausência e com a sua... Qual a palavra que eu posso usar? Sua apatia e omissão. Pais omissos deixam seus filhos desprotegidos, criam insegurança, instabilidade e criam ansiedade na vida dos seus filhos. Pastor, isso só atinge os meus filhos? Não, a gente tem muito adulto hoje, casado, ansioso, a gente tem muito adulto hoje insegura, nós temos muitos adultos hoje em crise emocional, com falta de caráter ético e moral, muita gente sem norte, sem direção, resultado da falta de figura paterna, de nascer homem e não apenas homem do sexo masculino. Beleza? Essa é a figura do pai. Vamos para a figura materna? A figura materna, deixa eu cuidar do horário aqui para a gente não avançar, sempre nós vamos
priorizar o horário específico que nós tratamos aqui com vocês. A figura materna, ela traz 3 coisas para a vida da filha. É lógico que eu gosto, da filha e do filho, desculpe, tá? É lógico que aqui, queridos, eu queria que uma mulher falasse, porque é muito mais fácil eu falar do papel do pai, né? Mas eu quero dizer o que os estudos e o compartilhar com outras mulheres que entendem esse assunto me trouxeram, e eu vou resumir para você, tá bom? É óbvio que fica um pouco manco não ter uma mulher aqui para falar sobre isso agora. Mas vamos lá. A figura materna, de acordo com os teóricos, ela produz nos filhos a sensação de vínculo, a sensação de pertença, de pertencer a um grupo e de estar vinculado à sociedade, é produzido a partir do vínculo materno. Você já viu uma mãe olhando para o filho? Você já viu o vínculo do seio nos lábios de um bebê? Essa é a comunicação do filho com a mãe. É isso. Vínculos são importantes. Relacionamentos são importantes. Uma criança que cresce com a figura materna bem posicionada em casa, a figura materna que é a mulher que edifica o lar, a figura materna que traz essa sensação de vínculos, que não é a mulher rixosa, fofoqueira, que não é ressentida, melindrosa, que fica rompendo vínculos e fazendo manipulações emocionais. Está cheia de mulheres hoje nas famílias, pessoal, nos casamentos, cheia de manipulação emocional. Mulher que faz greve de sexo com o marido para ter o que ela quer. Mulher que faz biquinho, careta, que fica fazendo as coisas para poder o marido responder às suas necessidades básicas. Que fica de mal, que fica falando mal da amiga na mesa de casa, que cancela amizades na internet, que bloqueia contatos e fala para todo mundo dizendo, São mães que estão comunicando aos filhos o seguinte: vínculos não prestam. A gente não pode confiar em ninguém. A figura materna traz essa sensação de pertença, a segurança social, onde as pessoas importam. Filhos e filhas que têm uma presença materna, que é vinculadora, afetiva, carinhosa, tem um senso de relacionamento com os outros muito mais empático, muito mais solidário. Porque quando eu tenho vínculo é o seguinte: a esposa se vincula ao marido para ajudá-lo. E quando a mãe se coloca nesse papel, os filhos entendem que a vida é solidária, que a vida é generosa, que a vida é compartilhar espaços em conjunto. Mães ausentes, mães melindrosas, mães deprimidas, mães emburradas, mães na rede social, distantes, comunicam aos seus filhos que vínculos não são importantes e cada um vai vivendo cada vez mais o seu individualismo. Interessante isso, né? A responsabilidade de criar laços emocionais e afetivos começa no vínculo emocional e afetivo da mãe. É só a mãe que tem que dar carinho aos filhos? Negativo. Os pais também comunicam isso. Mas a mãe traz para perto. A mãe aconchega. A mãe não faz aquele papel de falar assim: seu pai brigou com você? Vem aqui que eu te aconselho. Não é esse o papel da mãe. A mãe, ela traz aquele cuidado da manutenção dos vínculos familiares lá. Ela mantém a casa equilibrada. Ela mantém os filhos em harmonia. Ela cria vínculos sólidos. Ela não rompe vínculos. Agora, mulher, deixa eu falar com você uma coisa aqui interessante. Se você fala para o seu marido, à torto e à direito, na cozinha da sua casa: pega as tuas coisas e vai embora. O que você está dizendo aos seus filhos? Relacionamentos são descartáveis. A gente usa, mas a gente não pode confiar em ninguém, então a gente descarta de novo. Fica falando isso para o seu marido: pega as suas coisas e vai embora. Eu vou embora dessa casa. Tem aquelas mães, né, que ficam assim: ai, ninguém dá atenção para mim. Eu quero ver o que vocês vão fazer se eu morresse. Não faça isso, minha filha. O que vocês vão fazer se eu não estiver aqui mais nessa casa? Não faça isso, minha filha. Você está comunicando a sua casa dizendo: relacionamentos podem ser desfeitos, são descartáveis, são provisórios. Não faça isso. Relacionamentos são duradouros, são permanentes, são saudáveis e são confiáveis. Uma geração desconfiada é falsa, uma geração desconfiada é superficial, porque as mães estão comunicando: não se relacione, porque relacionamentos são perigosos, vínculos são perigosos. Mãe que fala mal do ex-marido, fala mal do pai que não mora mais junto, ou fala mal do pai que mora junto, está desfazendo vínculos importantes. Comunique isso aos seus filhos e a engrenagem vai travar na sua casa. Segundo, nutrição. Qual é o papel da mãe? Nutrir os filhos. É lindo a amamentação
Dá até inveja, né? Os homens aí, eu não tenho inveja de fazer parto, né? Mas aquela inveja de olhar o filho, aquela conexão de amamentação, mãe e filho, é uma coisa assim de maravilhosa. Tanto é que o Salmo 103 diz assim: a minha alma é como uma criança recém-amamentada na presença do Senhor. Assim é a minha alma para contigo, Deus. O salmista usa a referência da amamentação como referência do cuidado de Deus. Isso é interessante, porque essa nutrição emocional que acontece dentro do lar através da mãe, vai abrir espaço para a intimidade com o Espírito Santo. Quanto mais a mãe cria relacionamentos afetivos e o espaço para as emoções, mais equilibrados são os filhos, mais intimidade com o Espírito Santo eles têm, e o temperamento deles fica mais equilibrado. Mulheres explosivas, mulheres que desvinculadas do marido, mulheres mandonas e autoritárias em casa geram filhos desequilibrados emocionalmente, com ímpetos emocionais. Mães, a responsabilidade é trazer paz no lar, a responsabilidade é trazer equilíbrio emocional. Isso é fantástico, maravilhoso, tremendo e genuinamente bíblico. Não são os filósofos que estão dizendo isso para nós, nem os psicólogos. A Bíblia diz: mãe, amamente o seu filho emocionalmente, nutra o seu filho afetivamente, socialmente, crie vínculos fortes, e o seu filho não terá problemas com o Espírito Santo, porque lá com o Espírito Santo a gente se relaciona intimamente. Não terão problemas de desequilíbrios emocionais, porque estão bem nutridos, são pessoas firmes, com posicionamentos emocionais sólidos. Interessante isso, né? Mas como a gente não tem tempo para ir mais longe, vamos para o próximo: organização. Interessante que Efésios capítulo 5, versículo 23, que a gente leu agora há pouco, diz que o marido é o cabeça da casa. O pai, o marido, lidera. E o que a mulher faz? Provérbios 14, 1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher organiza. A coisa mais difícil é ter dentro do lar uma mulher que não é organizada. Uma mulher que é desleixada com os cuidados familiares. Mas pastor, eu preciso cuidar da minha casa e ser dona de casa, mas eu sou uma empresária de sucesso, eu sou uma pessoa autônoma financeiramente. Eu não estou falando de você ser dona de casa, de avental e ficar esquentando a barriga no fogão 3 vezes ao dia. O que eu estou dizendo é que uma mãe, ela preza pela organização familiar. Sabe o que ela faz? Ela cuida da casa no sentido do ambiente de encontro. Ela arruma a mesa e diz: hora do jantar. Pai, filhos, mãe, família se reúne. Ou marido, se você não tem filhos. Hora de sentar à mesa. Ela organiza os horários da casa. Ela organiza os horários de banho das crianças. Ela organiza o horário da sexualidade conjugal. Espera o marido fazer. O marido vai chegar lá, mulher, e vai falar assim: e aí, vamos agora? Você fala: você é doido, as crianças estão acordadas, as crianças estão assistindo televisão. Não, mas vamos namorar um pouquinho, só um pouquinho, estou precisando. A esposa organiza esses momentos. Ela é organizada. Ela coloca as crianças na cama mais cedo, arruma um ambiente diferente para o marido. Deixa para o marido fazer isso e você vai ver a desorganização. Ele vai roçar o pé de madrugada na sua cama e falar assim: e aí, dá agora? Não vai dar, querido, né? Esposa, prepare o sexo, prepare o contato sexual com seu marido na sua casa, organize isso, deixe um ambiente organizado, organize a si própria, organize a refeição, para que tenham tempo de compartilhar a vida e a família. Não é que você precisa cozinhar, até a empregada pode fazer, você pode pedir comida marmitex. O importante não é quem fez a comida, o importante é quem vai consumir e como vai consumir essa comida. A gente pode pedir uma pizza no sábado à noite e sentar como família e a esposa organizar a mesa, desligar a televisão, falar para todo mundo de deixar o celular na caixinha do celular. Isso é uma estratégia boa para você usar na sua casa, a caixinha do celular. Organiza os espaços e faz com que a família seja feliz. A mulher sábia edifica a sua casa, ela organiza o tempo de contato com o marido, de reflexão, ela deixa a sua casa em ordem, a sua casa é bonita. E não precisa ficar em casa o dia inteiro para deixar a casa bonita. Seja responsável, não seja desleixada com o seu lar. Homem não suporta casa desorganizada, casa desleixada. E se você está falando: não, mas meu marido nem liga, é porque ele se acostumou talvez, mas que ele está feliz com isso, provavelmente não. Cuide, organize horários, organize a sexualidade,
Organize o ambiente da sua casa, organize a sua vida com o seu marido, seja organizado, porque a mulher sábia edifica, ela é apropriada. Eu acho lindo o papel da mulher, lindo, 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 que eu quero até explorar um pouquinho mais com vocês aqui. O casal, quais são os papéis que definem um casal? A figura conjugal é a noção de equipe. Olha só o que diz Gênesis 2,18. Não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que auxilie e corresponda. Alguém que auxilie e alguém que corresponda. Isso significa, é uma equipe. Um casamento é um time, é uma equipe que coopera. Imagina só eu jogando futebol, tem 11 jogadores e eu quero jogar, eu sou do Corinthians, e aí eu entro para jogar contra o Palmeiras. Aí de repente eu pego a bola e falo assim, eu gosto mais do Palmeiras, me identifico mais com o Palmeiras e começo a jogar contra o meu time. Não vai dar certo. Exatamente o casamento é uma cooperação, é uma cumplicidade. A figura conjugal. Na figura conjugal, o homem lidera e a mulher administra. Veja bem, na figura conjugal, o homem lidera, a mulher administra. Eu acho que muitas vezes você pode compreender mal isso daqui. Eu não sou machista, e não sou feminista. Eu acho que esses istas aqui polarizam nossos papéis sociais. Mas o que eu entendo é o seguinte, eu vou abrir meu coração para você aqui. Eu acredito que o papel da mulher na sociedade atual e a pressão que a figura feminina tem sofrido é uma pressão desproporcional. É por isso que muitas estão sofrendo problemas emocionais, inclusive físicos, diante de uma pressão de ocupar uma posição e um cargo que não lhe pertence. Pastor, você está dizendo que a mulher não deve trabalhar? Não estou dizendo isso. Conheço mulheres que são ótimas profissionais e ainda assim conseguem administrar bem o seu lar. Então, o senhor está dizendo que a mulher não pode ocupar cargo de liderança? Não, mulheres podem ocupar cargo de lideranças na empresa. Conheço ótimas mulheres líderes que ocupam um cargo de liderança e fazem melhor do que muitos homens. Então, o senhor está dizendo que ela não pode ocupar cargo de liderança na família? Exatamente. Mulher não lidera a casa. Quem lidera a casa é o homem. Isso não é machismo, queridos, é papel. Eu trouxe aqui a minha Bíblia e eu fiz isso propositadamente para poder ler com você. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7, diz que, embora a sociedade tenha mudado a figura do papel feminino, a partir da Primeira Guerra Mundial, com os milhões de homens mortos, a Segunda Guerra Mundial com outros milhões, o avanço industrial e científico, exigiu que as mulheres deixassem as suas casas e começassem a ir para o campo de trabalho. Isso trouxe uma reconfiguração do papel feminino na sociedade. Até aí nenhum problema. Nenhum problema. Mulheres profissionais, tudo certo, tudo ok, evolução social, tá ótimo, tudo certo. O problema é que os homens viram nessa mulher que foi para o mercado, essa mulher que busca posições cada vez mais elevadas, viu a mulher que não precisa de proteção e nem cuidado. Queridos, o mundo mudou, mas a figura feminina continua a mesma. Quero mostrar para você 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7, diz assim, não vai aparecer na sua tela porque eu quero ler, quero que você abra a sua Bíblia para ver se eu estou falando alguma mentira. 1 de Pedro, deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Diz assim, do mesmo modo vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. Tratem as mulheres com honra, como parte mais frágil. Mulheres, trabalhem, ocupem cargos gerenciais, ocupem posições de liderança, mas não esqueçam, vocês são o sexo frágil, vocês precisam dos homens para proteger, cuidar, vocês são uma joia preciosa dada aos homens. Provérbios capítulo número 14, diz assim que as mulheres... Provérbios 16, 22 diz que o homem que encontrou a mulher encontrou a benevolência do Senhor. O homem tem que cuidar da esposa. Deixe o seu marido cuidar de você. Seja o sexo frágil na sua casa, seja o sexo frágil para que o seu marido ocupe essa posição de protetor, cuidador. Não fique dizendo eu sou forte, eu vou conseguir. Mostre a sua vulnerabilidade. Isso é importante para o casamento. As orações do seu marido são interrompidas quando ele não trata você com honra. O mundo mudou, a sociedade mudou, mas a mulher continua precisando da proteção. A mulher precisa da decisão do homem. Um exemplo simples aqui, corriqueiro, a família diz, onde a gente vai passar as férias? A gente vai passar na chácara, vai passar na praia, ou vai passar no campo?
Aí a mulher fica naquela indecisão, entendeu? O que ela quer? Ela quer que o marido fale: o que você acha? Eu não sei. Aí você fala assim: eu não sei também, você que sabe, não sei também, você que sabe. Fica aquele jogo. A mulher quer: decida, meu querido. Decida, você é o homem da casa. Porque se a gente escolher a praia e chover todo dia, foi você que escolheu. Se a gente escolher o campo e tiver muito pernilongo, foi você que escolheu. Se a gente escolher a chácara e a piscina estiver furada, foi você que escolheu. Eu quero me proteger na sua decisão, homem da casa. Seja o homem da casa, meu filho. A mulher precisa dessa proteção. É natural que as esposas se aninhem à sombra do homem. Não para que o homem humilhe, não para que o homem tiranize, não para que o homem seja um déspota. Não, é para tratar com honra, com carinho, com amor, e dizendo: eu vou te proteger com as decisões do lar. Eu vou te proteger com cuidado familiar. Deixa o seu marido cuidar de você. Tem mulher que fala: meu marido não cuida, você deixa. Um dia uma mulher estava junto com o marido aconselhando, e eu achei muito interessante o que ele falou para ela. Ela falou assim: pastor, meu marido não me procura. E ele falou assim: mas você não se perde. Deixa seu marido ser esposo, o homem da casa, abra espaço. O homem lidera o lar, a mulher administra. E como é lindo quando a mulher ocupa esse papel de administradora do lar. Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica a sua casa. Provérbios 18:22 diz que o que encontra uma mulher achou o algo máximo de Deus, o presente máximo de Deus. E temos o 1 Pedro 3,7, que diz que a mulher é o sexo frágil. Mas temos Provérbios 30, versículo de número 11, que diz que a mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede de qualquer rubi, de qualquer joia preciosa. Mulheres, quando ocupam seu papel de auxiliadoras dos seus maridos, quando elas não lideram, mas são mulheres que apoiam a causa familiar, fazem o seu papel de cooperadoras, auxiliadoras, quando elas são cúmplices e companheiras no lar, queridos, isso é maravilhoso. Mulheres, vocês têm um poder dado por Deus para manter a casa saudável, porque a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa. O homem lidera, mas quem edifica e constrói o ambiente do lar é a mulher. Construa sua casa na paz, na bênção, seja uma auxiliadora, administre as coisas do lar, apoie a missão do seu marido. Uma administradora apoia a missão, coopera. Aí você diz assim: pastor, mas o meu marido não tem missão. Esse é uma tragédia, hein, maridão? É uma tragédia. E você que está namorando aí, viu, está namorando com um homem que não tem missão, não casa. Porque quando você casar com um homem que não tem missão, você vai ter que ser submissa. Submissa ao quê? Aí você que vai ter que ter missão na sua casa. Aí corrompeu os papéis. A mulher não é a líder da casa. A mulher é auxiliadora. Então, se o seu namorado ou seu noivo não tem missão, não se case, porque você vai precisar de uma missão para você ser submissa. É a segunda parte. Na figura conjugal, na noção de equipe, o homem tem a missão e a mulher tem a submissão. O problema é que muito homem não tem nem missão, não tem projeto, não tem propósito, ele não traz para casa aquele cuidado dizendo: vamos lá, vamos construir nosso lar, vamos educar os nossos filhos. Ele não tem missão. E a mulher então, sem missão, ela fica o quê? Ela vira Jezabel. Eu sempre digo, primeiro livro dos Reis, capítulo 21, diz da história de Acabe e Jezabel. Jezabel é uma mulher tirana, que ocupa o lugar de líder do reino, ao invés de Acabe ser o rei e ser o homem da casa. A Jezabel é a mulher abacaxi, o Acabe é o homem banana. E essa é uma relação de um ciclo que se retroalimenta. Só tem uma mulher abacaxi, onde tem um homem banana. E só tem um homem banana, onde tem uma mulher abacaxi. Só tem um Acabe, onde tem uma Jezabel, só tem uma Jezabel, onde tem um Acabe. Esposa, abra espaço para o seu marido ser líder. Talvez você está sendo Jezabel e não está deixando ele ser líder da sua casa e está reclamando que a sua casa está em desordem. Está mesmo. Marido, assuma seu papel. Seja responsável. Não é ser briguento, truculento, não é ser machista. É assumir meu papel de liderança. Eu quero ser o sacerdote do lar. Eu quero ensinar os princípios da palavra de Deus à minha casa. Eu vou assumir o meu papel. Homens sem missão são homens fracos. E pode ter o dinheiro que for, o nome que for, o cartão que for, a empresa que for. Se não há missão na casa, não há disposição para uma submissão. Como é que você quer que sua esposa seja submissa e respeite seu papel como marido, se você não tem missão? Pessoal, olha só o que a Bíblia diz no texto que a gente leu no começo. Homens, vocês são os cabeças da casa. Mulheres, vocês sejam submissas aos seus maridos. Respeitem os seus maridos.
Homens, amem suas esposas. A responsabilidade do homem é dar amor à esposa, porque psicologicamente já foi comprovado que a mulher espera do homem afeto, amor. E o homem espera da mulher, sabe o quê? Respeito, consideração. O meu marido, tem mulher de mulher que trata mal o marido, fala mal do marido na frente dos amigos, rebaixa a personalidade dele, que ignora quem ele é, fala mal dos negócios que ele faz. Onde você quer chegar desse jeito, mulher? Você quer ter um homem na sua casa rebaixando ele na frente dos outros? Tem homem que não se posiciona. Deixa a casa pegar fogo, é a mulher que tem que educar, a mulher que tem que disciplinar, é a mulher que tem que levar na escola, é a mulher que tem que fazer, a mulher. O homem está lá, senta no sofá e fica com a barriga para cima, passando canal, não assume papel. Onde você quer chegar, querido? Não é funcional. Se cada um ocupar o seu espaço, a família gira, a família se harmoniza. Ela não fica sem problema, mas ela é profundamente abençoada. Quando a figura conjugal trabalha corretamente, ela desenvolve 3 papéis na vida dos filhos. Primeiro, infelizmente o nosso tempo está voando aqui. Quando você cuida do seu cônjuge, como a gente falou domingo, primeiro vem o cônjuge, depois vem os filhos. Quando você deixa uma herança, uma engrenagem bem montada no seu casamento, onde o pai é o líder e ama a esposa, não é um tirano machista, um truculento, mal educado. Quando ele ama a esposa e cuida da esposa como o sexo mais frágil. Quando a esposa sai para trabalhar, é uma grande líder de negócio e volta para sua casa, e mesmo assim é uma bênção na vida do seu marido, é uma bênção na casa organizadora e administradora. Quando o casal se harmoniza e é uma equipe, eles deixam 3 coisas na vida dos filhos. Primeiro, uma sexualidade saudável. Quando o marido e a esposa se correspondem, os filhos imitam essa correspondência. A vida sexual deles no futuro é automaticamente, e assim, é interessante pensar nisso, é algo mais natural, mais livre, porque existe intimidade e cumplicidade conjugal. E a definição dos papéis conjugais é muito mais simples para as famílias do futuro. E importante, o homem, menino vira homem, e a menina vira mulher, entende-se como mulher, não é que vira, né? Desculpe usar esse termo, falei tudo errado, volta. O menino se entende, se identifica como homem, e a menina se entende e se identifica como uma mulher quando ela vê os papéis do marido e da esposa construídos. O lesbianismo e o homossexualismo é uma consequência dos papéis de marido e mulher que não se conjugam e não se correspondem. Pense bem nisso. Segundo, afetividade. Um pai que trata bem a esposa como sexo frágil e uma esposa que honra o marido. Isso aqui é demais para os filhos. A minha mãe honra meu pai. Meu pai é um herói de casa. Meu pai trata a minha mãe como uma princesa. Sabe isso que vai gerar? Afetividade de alto nível. Sua filha vai lá namorar um rapazinho, o rapazinho chama ela de puta. Sabe o que ela vai fazer com ele? Eu nunca vi meu pai tratar minha mãe assim. Cai fora, malandrão. Vaza. Vai procurar tua turma. Porque eu não vou submeter a isso. Meu pai nunca tratou assim minha mãe. Agora, se ela cresceu no lar onde o pai sempre rebaixou, sempre humilhou, sempre xingou a mãe dentro de casa, o que ela vai fazer? Ela continua com esse traste miserável. Porque a referência dela é pequena. Ela teve um pai parecido com ele, e ela vai procurar algo semelhante. E às vezes ela nem percebe que existe alguma coisa diferente. O menino que vai cuidar de uma menina, e vai namorar uma menina, encontra a menina altamente deprimida, melindrosa, aquela coisa chata. Sabe aquelas meninas que não amadureceram, que são eterna criança, por causa da família também, muitas vezes? Aí ele vai chegar lá e vai olhar para a namorada diz, ele vai falar, dá licença, vai caçar tua turma também, vai. E ele sai dessa, por quê? Porque ele nunca viu sua mãe fazendo esse papel de barganha, de milindre dentro de casa. Ele viu sempre uma mulher decente, honesta, coerente, sábia, amorosa. Ela viu sempre sendo suporte para o seu pai. Ele não vai aguentar ficar com isso. Então, os nossos filhos vão corresponder à afetividade que nós mostramos no nosso casamento. Casamentos destruídos de respeito e de amor geram filhos que vão se envolver com gente semelhante à destruição. E por fim, companheirismo, que é a cumplicidade. Quando os filhos veem nos pais companheirismo, cumplicidade, eles vão entender que o mundo é um lugar onde a gente pode ser companheiro solidário e ter cumplicidade com as pessoas. Isso é uma geração muito mais generosa e muito mais centrada. Finalizando, 5 minutos para eu terminar com vocês, para a gente ficar dentro do nosso tempo, de 1h e 15 de estudo, que eu não quero passar muito disso. Os papéis familiares.
os filhos. E você, filhão, onde é que você entra nisso? Você está aí na sua casa agora, dizendo, eu não sou casado, não sou pai, onde que eu faço? Bom, os filhos, você que é pai também, é bom para você entender e comunicar isso aos seus filhos, é o seguinte, na filiação existe a figura filial, a noção de respeito e honra aos pais. E eu quero mostrar para você um texto. Colossenses 3:20. Deixa eu só tomar uma água aqui, pessoal, que agora não vai dar para continuar assim. Colossenses 3:20 diz assim: Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os pais e para os filhos que estão me ouvindo. Se você mora na casa dos seus pais, se seus filhos moram debaixo do seu teto, eles precisam obedecer. E a Bíblia fala obedecer em tudo. Em tudo. Eu já vi filhos que quiseram se envolver num relacionamento com uma pessoa e os pais não aprovaram. E não deu certo, pessoal. Você já viu aquele negócio de maldição de mãe? Ela fala, leva agasalho que vai esfriar. Você não leva e passa um frio danado à noite. Pega guarda-chuva que vai chover. Olha. E acontece. Não é maldição. Na verdade, os pais estão aqui para nos ser o nosso teto espiritual. A função dos pais é nos proteger das nossas escolhas, enquanto nós estamos debaixo do teto deles. Por isso que é a obediência, porque nós não temos maturidade para escolher sozinhos. É simples assim. E hoje o que a gente vê são pais dando cada vez mais autonomia para os seus filhos para tomarem decisão. Você quer namorar? E o que eu posso fazer, né, pastor? Ele quer namorar aquele traste, ela quer namorar aquele traste. Ela quer sair. O que eu posso fazer, né, pastor? Querido, é filho, está debaixo do teto. A sua escolha com eles e por eles é proteção. A não ser que você não tenha nenhum sentido de vida e as suas escolhas são piores que seus filhos e você é mais imaturo que ele. Na verdade, seu filho deveria ser seu pai. Com todo respeito, perdão agora, desabafo. Mas filhos precisam das nossas decisões, porque a Bíblia fala, filhos sejam obedientes aos seus pais em tudo, porque Deus fica honrado em ver filhos obedientes, porque os pais coerentes e corretos, pais foram colocados para ser a proteção dos filhos nas escolhas que eles fazem. Agora, você não quer obedecer seu pai e sua mãe? É uma opção, quando você sai da casa deles. Não quer obedecer ao pai e mãe, seu filho não quer te obedecer? Trabalha, paga água, luz, telefone, cartão de crédito, aluguel, vai resolver a sua vida, porque daí você não precisa mais me obedecer. Você alcançou a sua autonomia financeira, física, emocional. Você está autônomo. Mas se não é autônomo, querido, se não é autônomo, meu filhão, obedeça. Obedeça, porque os pais são uma instituição de proteção na vida dos filhos. Aí não dou conta de obedecer meus pais, é que cresça, amadureça e você não vai precisar mais obedecer. Seja independente. E obedecer em tudo. Não vou explorar isso em tudo aqui agora. Deixa para uma próxima ocasião. E a figura filial provoca honra que prolonga a vida dos filhos. Você saiu de casa, não precisa mais obedecer aos pais, mas também não precisa abandonar. Tem filhos que interferem tanto na vida dos pais, e tem filhos que desprezam muito os pais. Quando você não precisa mais dar obediência aos seus pais, você não deixa de dar honra. Olha o que a palavra de Deus diz em Êxodo 20:12. Leia comigo. Honra teu pai e tua mãe, a fim que tenha vida longa na terra e que o Senhor teu Deus te dá. Percebeu? Deixa eu resumir a história aqui. Você nasceu, você obedece aos seus pais até você ser independente. Entendeu, pai e mãe? Seus filhos obedecem vocês até serem independentes. Você se tornou independente, você deve honrar seus pais até a sua vida terminar. E como é que eu honro os meus pais? Eu honro a memória deles se eles já faleceram. Eu honro o nome da família com a reputação. Provérbios 22:1 diz que mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Eu honro o nome da minha família, o nome do meu pai e da minha mãe com a minha atitude. Nada mais honroso para um pai e para uma mãe do que um filho decente, uma filha coerente, gente de bem, gente da graça de Deus, não é verdade? Então, preste atenção. E a Bíblia fala que esse é um mandamento de com promessa. Honrar pai e mãe, honrar o nome do pai, honrar a memória dos pais e honrar com a presença, com cuidado. Filhos honram seus pais cuidando, não é ficando embaixo do teto, aliançados novamente, não é aquela dependência afetiva, emocional, não, você tem a sua casa para cuidar. Mas a honra aos pais coloca um limite, aonde eu
Estou perto o suficiente para auxiliar, mas estou distante o suficiente para ter a minha própria independência familiar. Entendeu? Isso é uma coisa difícil no mundo atual. Tem filhos que moram na casa dos seus pais e já são casados, e vivem uma codependência destrutiva. E tem filhos que largaram seus pais e vivem sua vida isolada sem honrar a vida dos seus familiares. É responsabilidade nossa honrar a memória, honrar o nome e estar próximo o suficiente para ser bênção na vida dos nossos pais. Porque isso é um mandamento com promessa. Filho que honra o pai, Deus deixa viver mais. Por quê? Filho que honra pai, Deus deixa viver mais sobre a terra. Queria terminar com essa frase, gostei dela. E é o que está escrito na Bíblia. Vamos orar? Nós passamos aí 5 minutos do nosso horário agora. Eu quero orar com você. Eu quero orar pela sua família. Se você quiser assistir novamente, reler o material que está à disposição, aproveite essa oportunidade. Vamos orar. Pai, aí estão as nossas famílias. Tantos papéis disformes, mal atribuídos a nós, mal correspondidos, tem gerado famílias que estão sofrendo os danos disso. Tem gente que está me ouvindo e teve uma família com os papéis totalmente invertidos. Ajuda esse homem, ajuda esse jovem, ajuda essa mulher, essa esposa, a corrigir o seu papel dentro de casa. O homem, seja pai, seja marido. A mulher, seja mãe, seja esposa. Os filhos ocupem o lugar deles e que a família seja integrada, onde cada um desempenhe sua função nessa engrenagem chamada família, e que cada engrenagem funcione para que se mova em direção à bênção do reino do Senhor, Pai. Porque eu creio que famílias saudáveis, engrenagens bem postas, serão famílias que vão trazer o seu reino à terra. Assim eu oro, e assim eu abençoo cada família em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma última palavra para você. Uma família bem harmonizada, pastor, ela é imune ao sofrimento da vida? Não. Todos temos dilemas e problemas, mas uma família harmonizada e as engrenagens no seu devido lugar conseguem passar pela dor e pela aflição, com muito mais estrutura e com grande aprendizado, apesar do sofrimento. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, obrigado pela sua participação, até domingo com o nosso tema Cuidando da Família. Fique com Deus.